Estamos de volta aqui com o Dr. Roberto Gurgel, que veio nos esclarecer algumas coisas que nós vemos na imprensa e que algumas depõem contra a Polícia Civil, que é mal entendida no seu afã, no seu mistério do cumprimento da lei. Então, nós puxamos hoje um professor universitário, delegado de polícia, professor universitário, para nos esclarecer. Doutor Gurgel, o atendimento na rua é feito de uma maneira muito corrida, mesmo porque a polícia que atende na rua, ela quer evitar uma comoção social, uma aglomeração de pessoas. Então, ela normalmente pega o caso e leva para uma delegacia. Como é o procedimento lá na delegacia? Primeiramente, é importante ressaltar, Dr. Sidney, que o objetivo do policial, seja ele de qual instituição for, é zelar pela ordem pública e preservação da vida. Então, quando existe um atendimento na rua que gera essa comoção social, seja em benefício da vítima, seja em detrimento de um autor, seja pela situação como um todo, o mais aconselhável realmente é o encaminhamento à delegacia de polícia. Ali nós precisamos ter a cautela de analisar o fato dentro daquilo que prevê a lei. Sabemos que a comoção social existe, também somos seres humanos, né? E temos, muitas vezes, sentimentos nesse momento, diante de um crime envolvendo uma criança, um idoso, ou um crime sexual bárbaro, um homicídio totalmente sem a mínima justificativa, com maior desprezo ao maior bem jurídico que é a vida, mas nós precisamos agir de maneira técnica. Quando a ocorrência nos é apresentada, quando o fato nos é apresentado, nós passamos a análise de que se aquilo efetivamente é crime. Esse é o primeiro passo. Enquadrou naquele determinado artigo da lei que fala que é crime, nós passamos a um segundo passo, que é definir se aquilo ali é uma situação de flagrante ou não. Porque as pessoas precisam entender que, às vezes, um crime, por mais grave que aconteça, ou de repercussão que aconteça, ele, quando é apresentado à polícia, o autor, às vezes, quando é apresentado à polícia, já não está numa situação flagrancial. O que é essa situação flagrancial para as pessoas entenderem? Existe um lapso. O flagrante, a palavra flagrante, vem do grego flagrantes, que significa ardendo. Ou seja, quando nós estamos diante de uma situação que está ardendo, que está praticamente acontecendo. Quando a fogueira ainda está queimando. Quando a fogueira ainda está queimando. Se você chega diante de uma situação onde a fogueira já está apagada, nós não temos mais o flagrante. E isso, a lei, quando dessa situação, a lei não nos permite prender em flagrante. Existem outras possibilidades para que seja o autor preso? Sim. Os casos de prisão preventiva, prisão temporária e assim por diante. Mas a situação flagrancial, ela exige que o crime esteja acontecendo ou que logo em seguida ao acontecimento do crime. Esse logo em seguida, que a lei coloca textualmente, algumas pessoas interpretam como 1 hora, 2 horas. Existe até uma decisão judicial que ela é que mais amplia esse lapso temporal, que é de 13 horas. Né? Então, quando existe esse tempo e a polícia começa uma perseguição ininterrupta desses casos, então nós fomos comunicados de um crime, de um homicídio de uma criança. O autor está desaparecido, ninguém tem pistas e começamos a procurá-lo. O tempo vai passando, a investigação vai acontecendo. Se nós chegarmos num determinado lapso temporal, já não existe mais o flagrante. Doutor, é por isso que as pessoas dizem que o indivíduo fugiu e se apresentou à polícia 24 horas depois. Isso procede? O que se tem em relação às 24 horas, na verdade, é um mito. Porque o que acontece? As 24 horas que a lei prevê é para que o delegado de polícia, durante a lavratura do auto de prisão, ele expeça a nota de culpa, que nada mais é do que o último ato de um indiciamento. Ou seja, quando eu sou acusado de um crime, a peça que é feita dentro de um flagrante é o indiciamento. A última peça, dentre várias elas que compõem o indiciamento, é a nota de culpa. E a lei prevê que
o auto de prisão em flagrante deve ser concluído com a nota de culpa sendo expedida em 24 horas. Então, as pessoas têm essa ideia de que, após as 24 horas, o flagrante não mais existe. Como eu disse, existem interpretações jurisprudenciais a respeito de tempo, no quantitativo de horas mesmo. Mas, porém, existem outros entendimentos doutrinários e até mesmo da jurisprudência que fala que, se a perseguição for ininterrupta, existe a situação flagrancial. Isso vai variar muito de caso a caso, de juiz a juiz que receba o auto de prisão em flagrante e de delegado a delegado quando decidir pela lavratura ou não. Mas é uma linha muito tênue realmente. A lei deixa essa brecha para as interpretações. E muitas vezes a imprensa acaba entendendo não de forma técnica, mas de forma a ouvir a população, aos anseios da população, e acaba realmente distorcendo um pouquinho essa questão. Doutor, o delegado, como ser humano, como o senhor mesmo diz, que é pai, que é marido, que vive nessa sociedade que ele mesmo protege, muitas vezes nós somos passionais, o delegado é passional. Se por acaso ele não respeitar essa situação de não flagrância, o que pode acontecer a esse delegado? Primeiramente, se a situação, vamos para a seguinte hipótese, a situação não é mais de flagrante e o delegado efetivamente lavra o flagrante, prende aquela pessoa. Ora, assim que concluído esse flagrante, ele é encaminhado ao Poder Judiciário, que vai ter a manifestação do Ministério Público e ao final, o juiz vai confirmar, ratificar ou relaxar aquele flagrante. Se não estiverem presentes os requisitos da prisão em flagrante, o juiz imediatamente relaxa, o termo correto é esse mesmo, um relaxamento da prisão em flagrante, soltando o autor dos fatos. Então, esse é o primeiro ponto a ser colocado. A situação inversa, ou seja, era uma situação flagrancial e o delegado de polícia entendeu que não era, correto? Nesse tipo de situação, ele vai ter que justificar o porquê do seu entendimento. Nós sabemos que todo ato emanado de um servidor público é um ato administrativo. E como todo ato administrativo, ele precisa ser fundamentado. Então, se o delegado de polícia recebe um fato e não entende que é uma situação flagrancial, entende que é crime, mas não é uma situação de flagrante, de prisão, ele precisa justificar. Vamos deixar um pouquinho em suspense para o nosso próximo bloco, que está muito interessante. Eu tenho certeza que os nossos assinantes estão aprendendo muito com isso, porque essa é a parte técnica da polícia, mesmo explicada por um professor de uma forma muito mais compreensível. Não saia daí que nós voltaremos no nosso próximo bloco.